Pessoal do segundo ano, hoje vou gravar aqui uma aulinha de física, né? Na verdade, eu vou recapitular tudo de física que a gente viu até o início, né? E na sequência, a gente vai só alimentando o sistema com mais aulas, né? Aula 1, aula 2, aula 3 e assim vai sucessivamente, tá? A de hoje, eu vou explicar um pouco do que estuda a termologia, a gente vai falar um pouco da questão da temperatura, né? Do grau de agitação das moléculas, a gente vai falar um pouco sobre equilíbrio térmico e também sobre termômetros e escalas termométricas, né, que é essa fase, essa parte mais inicial, tá? Então, vou compartilhar aqui o material com vocês, a gente, que seria, na verdade, o nosso quadrozinho digital. E aí, vocês vão estar visualizando agora o quadrozinho aí para a gente trabalhar isso daí, tá? Então, quando a gente fala de termologia, o que é que estuda, né? A termologia, né? De um modo geral, a termologia nada menos, vai estudar aí, né? Nada menos do que as trocas, na verdade, de calor, né? Então, aqui, estuda, nesse caso aqui, as trocas de calor. De um modo geral, a gente vai ter que entender o seguinte, né? Quando a gente fala estudar a troca de calor, é porque nos sistemas, de um modo geral, a gente vai ter dois mecanismos, né? Então, a gente vai ter sempre nos sistemas reações, nesse caso, que a gente chama de exotérmicas, tá? Então, a gente tem reações, né, que vão estar natureza, né, liberando calor, então elas liberam calor, tá? E esse calor, ele pode perturbar, né, o grau de agitação molecular, então como envolve moléculas e agitação, é uma questão de movimento, é físico, né, e a gente tem aí também as reações chamadas de endotérmicas, tá? Que nesse caso aqui, elas são reações aí que vão, ó, que elas absorvem, na verdade, calor, tá? Então, de um modo geral, por que que a física ela pega muito no pé aí nessa questão do calor, né? Porque o calor é uma manifestação, nesse caso, energética, né? Uma energia. E essa manifestação energética, ela vai praticamente agitar as moléculas, né? Por isso que quando a gente estuda termologia, né, vai estudar praticamente aí temperatura. E o que seria temperatura, né? Temperatura é quando você fornece, né, energia a um sistema e, consequentemente, ele agita essas moléculas. Então, aqui a gente vai medir, significa a medida, né, do grau de agitação molecular. Então, as moléculas, elas podem ser agitadas, né? Então, o grau de agitação molecular corresponde aí a gente ter aí uma matéria muito mais agitada, né? Então, se você pegar, por exemplo, um recipientezinho aqui, você tem moléculas que estão mais próximas uma da outra, tá? Por exemplo, eu posso ter isso daqui e, consequentemente, eu posso aumentar aqui essa temperatura, tá? Quando eu aumento essa temperatura, o que que eu vou proporcionar? Eu vou proporcionar aqui velocidades maiores dessas moléculas, porque eu estou agitando essas moléculas, e, consequentemente, eu vou ter essas moléculas se deslocando aí em todos os sentidos, tá? Então, eu vou ter aí uma agitação muito maior. Então, o efeito que a gente tem aí na temperatura é um grau de agitação molecular. E isso, praticamente, vai proporcionar aí, ó, uma desordem no sistema, tá? Então, a gente vai ver que isso daqui se chama aumentar a entropia, né? Então, a gente aumenta, tá, a entropia, que a gente chama. Entropia é quando você desorganiza um sistema. Então, um sistema sólido e um sistema líquido, o líquido ele é mais desorganizado. Um sistema líquido e um gasoso, o sistema gasoso ele é mais desorganizado. Então, a gente pode afirmar o seguinte, se você pegar aqui um sólido, você pode passar para o estado, por exemplo, líquido, e pode passar do estado líquido para o estado gasoso, desorganizando suas moléculas. Então, você tinha moléculas mais organizadas, deixou moléculas, ó, com um grau de desorganização maior, e deixou moléculas aqui totalmente desorganizadas. Então, é isso que a gente estuda de um modo geral quando a gente fala de temperatura, né? A temperatura, a gente vai conseguir medir aí
esse grau de agitação dessas moléculas. Então, essas moléculas elas podem ficar mais agitadas e elas podem ficar menos agitadas. Quem é que vai determinar isso daí, né? O tanto de calor ou de energia que você forneça ao sistema. Então, a gente pode fornecer energia ao sistema e esse sistema ele pode absorver isso daí. Então, fisicamente falando, a gente tem essas interações que podem acontecer aí do ponto de vista, né, de energia. Então, cuidado com relação a esses mecanismos. Então, de um modo geral, quando a gente aumenta, desorganiza, a gente pode mudar o estado, né, físico da matéria. Então, a gente pode proporcionar aí as chamadas mudanças de estado, tá? Físico da matéria. Então, a gente precisa dar uma recapitulada, né, e entender como é esse procedimento. Então, eu vou fazer aqui um raciocínio com os senhores, ó. Nós temos aqui a molécula no estado sólido, nós temos a molécula no estado líquido, tá? E nós temos as moléculas, né, também podem se apresentar no estado gasoso, tá? Então, a gente pode ter esse comportamentozinho aí. Então, eu posso pegar qualquer coisa, colocar ela do estado sólido para o estado líquido. Basta para isso aí, ó, fornecer, nesse caso aqui, calor. Então, eu vou fazer o sistema absorver calor. Então, é um sistema aí, ó, endotérmico. Por quê? Porque eu preciso aquecer a substância. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui, a água no estado sólido, eu posso passar ela aqui para o estado líquido. Posso, sem problema. Para isso aí, do mesmo jeito que eu posso passar ela aqui para o estado de vapor ou gasoso. Posso sim fazer isso. Para isso eu coloco energia. E o nome dessa fase que a gente viu aí, a gente chama isso na física de fusão. Então, o que é a fusão? É você pegar a substância que está no estado o quê? Sólido, né? Então, quando você forneceu calor, você deixou ela mais livre, mais afastada das moléculas, desorganizou um pouco, e você pode ter uma desorganização mais total lá no gasoso. Então, é um processo endotérmico, que absorve calor, certo? E a gente pode pegar uma substância e passar do estado líquido para o estado gasoso. Para isso, basta você fornecer o que ainda? Calor. Então, também é um processo que a gente chama de processo aí, endotérmico, tá? Então, isso é um processo aí que a gente chama de processo endotérmico. O nome dessa mudança, dessa fase aí, a gente chama ela na física de vaporização. Isso é vaporização. Tanto na física como na química a gente usa esse mesmo nome, tá? Vaporizar. Só que a gente tem que ter um cuidado aqui na vaporização, tá? Então você diz, o que seria uma vaporização, né? É você pegar a substância, o estado líquido, e levar ela à condição de vapor, por isso que chama vaporizar. Só que essa vaporização, ela pode ser de 3 tipos, tá? Ela pode ser através de uma evaporação, ela pode ser através de uma ebulição, e ela pode ser através de uma calefação. Quem é que vai determinar isso? É a velocidade na qual ela vai passar aí da mudança, tá? Na evaporação, isso é um processo lento, tá? Que a gente chama na física, até diz que é um processo natural, tá? Então, é natural as coisas evaporarem líquidas, submetida, lógico, a algumas pressões, algumas coisas. Então, é comum que a gente tenha esse raciocíniozinho aí, tá? Então, é muito importante que a gente visualize, né, e tente, né, na verdade, visualizar e entender que evaporar é um processozinho natural, né, bem tranquilinho, um processo natural, só que é um processo que ocorre de maneira bem lenta, né? Já a ebulição, ela é um processo rápido, tá? Aí você diz, por que ela é um processo rápido? Porque geralmente você provoca isso. Quando você coloca, por exemplo, a água no fogão lá para você fazer um aquecimento, você está provocando essa ebulição. Então, a gente pode fazer uma ebulição provocada? Pode. Já a calefação, ela é uma mudança muito brusca, tá? Ela praticamente é instantânea. Então, a gente passa isso muito rapidamente. Então, a gente tem que ter esse cuidado na hora de se trabalhar isso daí, tá? Então, a gente tem vários tipos de vaporização. Do mesmo jeito que a gente pode voltar, eu posso resfriar o sistema, eu posso fazer o sistema, por exemplo, perder calor. E nesse caso, seria um procedimento, ó, exotérmico. Aí você diz, por que exotérmico? Porque eu estou fazendo perder calor. E nesse caso, ela recebe um nome específico, chamado de condensação.
Então, condensação é um processo físico na qual você pega uma molécula no estado gasoso e passa para o estado líquido. Você organiza mais a molécula, entendeu? Do mesmo jeito que eu posso continuar aqui resfriando, né? Fazendo o sisteminha perder o danado do calor. E isso vai ser também um procedimento exotérmico, tá? E, consequentemente, a gente tem aí um nominho para essa fase, tá? A gente chama isso, na física, né, de solidificação. Então, a gente vai ter a solidificação sendo essa passagenzinha aí, tá? E ainda existe uma observação bem tranquila aqui, é quando você trabalha aqui a passagem de sólido para o estado gasoso de uma maneira bem rápida, tá? Ela é tão rápida que ela passa pelo líquido bem lentamente, bem assim, digamos, bem instantâneo, que você praticamente não percebe isso. Então, esse termo, né, na física, a gente chama isso de sublimar ou sublimação. Sublimação é uma passagem muito brusca, né? A gente cita como exemplo a naftalina faz isso. Muito brusca do estado sólido para o estado gasoso, tá? Então, quando a gente tem isso, a gente tem aí uma coisa chamada sublimação. O sentido contrário é ressublimar, tá? Então, lembre-se que passa pelo estado líquido, só que é bem rápido isso daí, tá ok? Então, a gente tem essas mudanças de estado físico. E como é que a gente pode medir a temperatura, né? Então, como é que a gente pode medir aí, nesse caso, a temperatura? Então, para medir a temperatura, a gente utiliza uma coisa, uma ferramenta, né? Um instrumento, na verdade, que é chamado de termômetro, tá? O termômetro, ele é o equipamento físico, né, utilizado para você aí medir, nesse caso, a temperatura. Em que é que consiste aí um termômetrozinho, né? Eu vou fazer até aqui ele aqui, para vocês compreenderem. Ele tem aqui umas escalazinhas, tá? Ele é todo, tem as escalas, né? Uma escalazinha de leitura. Ele tem um líquido na qual ele vai subir e vai mostrar aí a temperatura, né? Esse líquido, ele fica armazenadozinho aqui no bulbo, tá? Já se usou muito aqui nesse líquido mercúrio, né? Mas mercúrio, ele é tóxico, tá? Então o pessoal começou a retirar aí o mercúrio dessa como líquido principal, tá? Então eles colocam aí a base de éter e outros líquidos que podem trabalhar isso daí. Então ele tem aqui uma escalazinha, tá? Essa escala que você vai trabalhar a leitura. No nosso caso aqui ela está em graus Celsius, mas ela pode estar em outras escalas, que a gente vai falar sobre isso. E aqui a gente tem um haste capilar, tá? Capilar porque ele faz com que o líquido seja deslocado aqui. Então, esse líquidozinho, ele sobe de acordo com a temperatura, tá? Então, a temperatura maior vai fazer esse capilar permitir com que ele suba com uma temperatura maior. Então, você faz aqui a leitura, tá? Se você pegar uma pessoa, né, um indivíduo, de um modo geral, né, o ser humano, por exemplo, o ser humano ele tem uma temperatura para ele funcionar bem, tá? Então, se você pegar aqui o ser humano, por exemplo, a gente funciona bem com uma temperatura corporal de 36,6 graus Celsius. Então, a gente tem aqui, ó, esse estado para funcionar bem. Então, acima dessa temperatura, né, 37, 38, 37,5, 38, dependendo, você tem aí um estado febril. Então, isso pode ter um atrapalhar enzimático, tá? Então, o ser humano, ele tem essa característica, né, para funcionar bem. Mas nós temos, por exemplo, equipamentos que trabalham com altas temperaturas, né? Por exemplo, tem trabalhos que você vai ver que o próximo assunto que a gente estudar depois que ver essa parte inicial é as dilatações. Então, a gente tem dilatação. Então, as coisas podem dilatar com o calor. Pode contrair, como também pode dilatar. Não contrair com o calor. Com uma baixa temperatura pode ter uma contração e com, por exemplo, uma alta temperatura pode ter uma dilatação. É tanto que quando a gente vai construir estruturas específicas, a gente tem que ter esse cuidadozinho aí, tá? Então, nosso termômetro, na verdade, ele é medido aqui na escala, tá? A escala que é medida aí é a chamada escala Celsius.
certo? Então, a gente tem a escala Celsius como sendo a nossa referência aí no Brasil. Mas a gente tem outras escalas, que é o que a gente chama de escalas, ó, termométricas, tá? Quais são as escalas termométricas que a gente utiliza aí no mundo afora, né? As escalas termométricas, na verdade, são maneiras diferentes, mas com o mesmo objetivo, né, de ver a temperatura. Então, a gente tem aqui um termômetrozinho, ó, eu vou representar assim, que aí eu vou chamar isso aqui de Celsius. A gente tem outro termômetrozinho aqui, ó, que a gente vai chamar ele de Fahrenheit. Fahrenheit. E a gente tem outra escala, que a gente chama de escala absoluta, que a gente vai chamar de Kelvin. Então, cada uma tem uma característica, tá? Aí você diz, qual é a característica? Por exemplo, a Celsius, quando for o ponto de ebulição, por exemplo, for a escala, né, de ebulição for 100 graus Celsius, por exemplo, para a água, né, a gente está usando como referência aqui a água, os mesmos 100 graus Celsius na Fahrenheit vale 212 e na Kelvin 373. O 0 grau, que é da água, que é o ponto de congelamento, na Fahrenheit corresponde a 32 e aqui na Kelvin 273. Então, matematicamente, a gente cria as escalas. Então, isso daqui, matematicamente, você vai criar as chamadas escalas termométricas, que a gente vai conhecer. Quais são essas escalas termométricas, né? Então, a primeira que a gente fala aqui é a escala chamada escala Kelvin. Existe uma relação entre a escala, né? Existe uma relação entre a escala Kelvin e a escala Graus Celsius, que seria o seguinte: para você pegar e transformar a temperatura em graus Celsius para Kelvin, você vai pegar a temperatura em graus Celsius e vai somar com 273. Então é bem tranquilinho, você vai fazer sempre isso. Vou dar um exemplo disso aqui, tá? Vamos supor que você tem aqui, né, 40 graus Celsius. E eu quero que você transforme isso para a escala Kelvin. Como é que você faz? Bem simples, vai pegar, ó, a escala Kelvin vai ser o seguinte, a temperatura em graus Celsius mais 273. Então, você vai pegar aqui, ó, a escala Kelvin vai ser, qual é a temperatura em graus Celsius? Ele me deu aqui, que é 40. Então, 40 mais 273. Então, você só vai somar aqui, ó. Vai pegar aqui a escala, 273, e somar com 40. Então, aqui vai ser 3, 7, 11, vai 1, 313 Kelvin. Aí coloca a letra K, tá? Então, as unidades que a gente utiliza, são essas aqui, né? Que eu vou até voltar lá naquela outra para ficar mais certo. Ó, grau Celsius é um C, assim, uma bolinha com um C. Fahrenheit é um F. E Kelvin é um K, tá? São as escalas. Por isso que a gente coloca aqui o K no final. Então, as unidades aí, a gente vai ter essas representações no final, tá? Outra escala que a gente trabalha é a escala aí, uma relação entre a escala Celsius e Fahrenheit. Então, existe uma escala também para Celsius e Fahrenheit. Então, você pode fazer uma escala entre Kelvin e Celsius, né? Que está a temperatura em Celsius. E aqui a gente pode fazer um Celsius com Fahrenheit. Qual é a relação matemática dessa escala? Bem simples, ó. Você vai pegar a temperatura em graus Celsius. Você vai pegar a temperatura em graus Celsius, vai dividir por quanto? Por 5. E isso vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, matematicamente, eu tenho essa outra relação. Se eu tiver a temperatura em graus Celsius, eu consigo transformar ela para Fahrenheit. Ou se eu tiver o contrário, se eu tiver ela em Fahrenheit, eu jogo aqui na fórmula e consigo achar ela em graus Celsius. Então, eu posso praticamente fazer essas escalas, essas relações matemáticas aí direto, tá?
Então, se você quiser, a gente pode, por exemplo, transformar aqui, sei lá, um exemplo aqui. A gente pode pegar aqui e transformar, sei lá, 20 graus Celsius, transformar para Fahrenheit. Quanto é que isso dá? Então, vamos lá aplicar aqui na fórmula, né? Vou fazer aqui na outra páginazinha aqui, para não ficar muito poluído lá. Então, eu quero passar 20 graus Celsius para Fahrenheit. Qual seria o valor em Fahrenheit? Então, vamos lá. Qual é a fórmula? É a temperatura em graus Celsius sobre 5, né, que vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, a temperatura em graus Celsius eu tenho aqui, que ele me deu, que é 20, que eu quero passar, vai ficar 20 sobre 5, que é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32, tudo isso aqui, ó, sobre 9. Então, você vai fazer aqui meio pelos extremos, né? Isso vai multiplicar assim, cruzando, ó. Então, vai ficar assim, ó, reorganizando. 5, aí abre um parênteses, que multiplica a temperatura em Fahrenheit, menos 32. É isso que vai ser igual a 20, que multiplica 9. Você multiplica cruzando, né? Então, aqui vai ficar 5, temperatura em Fahrenheit, menos 32 vezes 5. Deixa eu abrir aqui a calculadora. Na verdade, deixa eu só pegar minha calculadora, porque senão vai abrir aí que eu estou com problema no aplicativo do celular. Deixa eu só pegar a calculadora para facilitar aqui esses cálculos, tá? Então, a gente vai ter o seguinte, 32 vezes 5 vai dar aqui 160, ó, menos 160, que vai ser igual a 20 vezes 9. 20 vezes 9 vai dar um total de 180. Então, eu vou isolar, ó, 5 temperatura em Fahrenheit, vai ser igual, que é o que eu quero achar, 180 já está do lado de lá, passa para cá, ó, mais 160, né? Troca o sinal. Então, isolando aqui, temperatura em Fahrenheit, como está multiplicando, desce dividindo, vai ficar assim, 180 mais 160 dividido por 5. Então, a temperatura em Fahrenheit, vou só consertar aqui esse 5, ficou meio estranho, vai ficar assim, 180 mais 160, 340 dividido por 5, 68 Fahrenheit. Então, eu fiz aqui, ó, essa relação matemática, que é o que eu estou pedindo aí para vocês fazerem aí nos exercícios de vocês na primeira atividadezinha de física. Tranquilo, pessoal? Então, a aula de hoje é basicamente isso, escala termométrica e tal. Na próxima aula eu vou falar de dilatometria, né, de dilatação. Eu vou falar de dilatação linear, superficial, né, volumétrico, bem tranquilinho também o conteúdo. Tranquilo? Então, espero que tenham aí ficado mais fácil agora o entendimento. E aí a gente se encontra na próxima aulinha, tá? Um grande abraço para vocês.